Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma temporada do Layer Talks. Essa é a nossa terceira temporada e aqui a gente compartilha experiências de profissionais que estão de altíssimo nível, que estão no comando aí de grandes empresas e de grandes agências e de grandes marcas. Enfim, a gente vai falar com muita gente especial aqui nesse programa, como já falamos nas outras temporadas também. E a gente conversa com essas pessoas para ficar por dentro dessas estratégias especiais que estão rolando e também, claro, da jornada de cada um desses profissionais que estão transformando a área de marketing, vendas e inovação. Antes de seguir aqui, já me apresentar todo mundo que está comigo, deixa eu dar 2 recadinhos rápidos. O primeiro é que se você está aqui no YouTube, acompanha a gente, segue o canal, se inscreve aqui, assina as notificações, compartilha esse episódio com quem você achar que é importante ouvir aqui o que a gente vai falar de revenue marketing, a gente vai falar de rebranding também, enfim, vamos ter muitos assuntos por aqui. E se você está no Spotify, segue a gente, tem sempre novidades aqui nesses canais. Bom, esse é um podcast produzido pela Layer Up, que é um ecossistema de marketing, vendas e inovação, multipremiado. A gente participa aí dos prêmios mais relevantes da categoria, somos premiados como agência do ano, case do ano, a gente tem uma série de prêmios. Eu sou Samira Cardoso, CEO e cofundadora da Layer Up, estou aqui com Gabriel Bearzi, diretor de marketing, e hoje a gente vai conversar com a Larissa Sanches, que é diretora de marketing na Gympass, que hoje, eu vou ter que entregar a data de hoje, a gente tá, né, uma gravação e tal, mas hoje é justamente o dia 6 de maio, o dia da virada da Gympass para o Well Hub, e a gente tá aqui segurando a Larissa, que tá cheia de coisas a fazer, deveres a fazer. Larissa, muito obrigada pela sua presença, especialmente num dia tão importante como hoje. Vai ser um prazer poder trocar uma ideia contigo sobre tantos assuntos aqui e beber dessa fonte do seu conhecimento, da sua experiência, enfim. Mas antes, vamos ao currículo da Larissa, né, Gabi? Vamos dar o currículo. Só para vocês entenderem o nível de experiência que a gente tem aqui com a Larissa. Larissa, se tiver algo, você pode me corrigir, que precisa corrigir, tá? Mas formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Metodista de São Paulo, começou atuando em agências e nas agências já atendeu empresas como Red Bull, Philip Morris e Sony, e depois migrou para grandes empresas, então trabalhou em Mastercard, Jaguar Land Rover, Oracle e Gympass, que agora, hoje, Well Hub, né? Então, ao todo são mais de 20 anos de carreira e com certeza muito profissionalismo envolvido, então acho que eu agora as boas-vindas oficiais aí pra Larissa. Obrigado, Larissa, Obrigada a vocês. Obrigada a vocês pelo convite, pelo resumo do currículo aí. Bastante coisa nesses 22 anos já de carreira. Uau! Muito bom. Larissa, inicialmente a gente te convidou para falar sobre estratégias focadas na receita, né? Centradas na receita, que é o revenue marketing. Uhum. Mas a gente não pode deixar de falar de rebranding nesse momento tão importante. A Gympass, que é quase um nome de categoria, né? As pessoas reconhecem Gympass quase dessa forma. E numa transição corajosa para o Well Hub. Então, eu queria primeiro entender um pouquinho como que foi esse processo para você como profissional, como está sendo, quais foram os motivadores dessa mudança e como que está sendo esse planejamento e essa transição. Claro, não, assim, é um momento histórico, né? Imagina você trabalhar no marketing de uma empresa, como você disse, que é o Gympass, que está há mais de 12 anos no mercado e já é um sinônimo de categoria tão consolidado no Brasil e explorando o mundo, mudando o nome, uma mudança drástica. Mas é uma mudança, por outro lado, que vai muito na linha de refletir o que a gente realmente é, de deixar o caminho pronto para o futuro, né? Para o nosso futuro, para os próximos 12, 20, 50 anos. Porque a empresa nasceu como Gympass, um passe de academias, um passe de ginástica. E foi se consolidando assim, a marca foi fortalecendo. Mas depois da pandemia, depois de muitas mudanças de produtos e mudanças de direcionamento, a gente acabou... a gente hoje em dia já é, na verdade, um hub de bem-estar. É um hub, dentro do Gympass, você não acha só mais academias, você consegue achar... você vai ter um serviço muito mais amplo de bem-estar. Então, para acompanhar essa mudança, principalmente olhando para a nossa expansão global... foi tomar essa decisão de mudar para um nome que vá, de fato, traduzir melhor
o que a gente faz, o que a gente vende, qual que é o nosso propósito e qual que é a ideia mesmo do Gympass, agora o Well Hub, que é um hub de well-being na palma da sua mão. E a nossa missão também vai evoluindo com isso. Então, nosso propósito agora vai ser muito mais alinhado em fazer as pessoas, fazer toda a empresa se tornar uma empresa de bem-estar. Então, e garantir que você faça o check-in no seu bem-estar todos os dias. Então, é uma mudança muito pensada, está sendo pensada há mais de 3 anos. O nosso CEO, César Carvalho, já vem com essa ideia há bastante tempo, e hoje é o grande dia que a gente está virando essa chave. Então, pensa na vida da pessoa de marketing, como não está sendo especial estar aqui. Achar esse lugar e faz 3 anos, mas faz 3 anos que foi decidido ou foi um processo? Foi um processo muito bem pensado, não foi nada impulsivo. Então, todos cientes dos riscos e ganhos que uma mudança desse porte possa significar. Mas, assim, há mais de 3 anos já vem sido pensado o quanto o produto evoluiu, o quanto não é mais só um passe de academia, o quanto e o quanto o bem-estar integral, né, aumentou de importância depois de 2020, de tudo que o mundo passou. As pessoas não querem mais só ir lá e puxar o ferro, ir lá e fazer a zumba. Isso também é muito importante, mas o Gympass hoje já oferece o Well Hub, olha a força do hábito, já oferece dentro da mensalidade aplicativos de meditação, oferece soluções com terapia, de nutrição, de sono, até de bem-estar financeiro, porque o bem-estar não é só você estar bem fisicamente, né? Tem todos os outros fatores. A gente fala que são 5 fatores que são os pilares do bem-estar, que é o físico, o mental, o financeiro, o do sono e o nutricional. Então, é super importante tudo isso tá em dia, né? Então, o Well Hub, ele vai ajudar, ele já ajudava, agora cada vez mais refletido no nome, tudo isso que a gente entrega. E entrando um pouquinho na operação dessa transição, quais os principais desafios numa mudança como essa, assim? Imagino que o mapeamento é gigante, né? Porque são muitos pontos de contato para serem ajustados, mas me conta aí como que foi sua vida nos últimos meses. Olha, nos últimos 6 meses, eu diria que meu time tá mergulhado nisso, porque a gente tá tendo que atualizar tudo. Então, tudo que a gente tinha de site, de e-mail marketing, de campanha de nutrição, de tudo. Então, a gente tem aplicativo. Então, meu time e todo o resto do time do Well Hub, né? Não só o meu, mas o time de produto, o time de site, o time de parceiros que está tendo que falar com todas as academias cadastradas e atualizar tudo. Tá sendo um task force que envolveu a empresa inteira. Então, com bastante foco. Por outro lado, foi super interessante de ver o quanto essa notícia ficou bem guardada, não vazou antes do tempo, mas a gente já estava trabalhando nisso há muito tempo, há no mínimo 6 meses, e a gente anunciou para o mercado em abril, há um mês atrás. E pegou todo mundo de surpresa, porque de fato estava sendo bem tratada de forma muito confidencial. E aí, pensando no marketing, né, no que isso impacta, para o Brasil, que o Gympass tem um awareness gigantesco, dos mercados que a gente está, onde a gente tem o maior awareness aqui. Sim. Então, para nós, além dessa parte operacional mesmo, de atualizar todas as frentes, tem toda a parte de awareness, de marca, de como é que a gente vai conseguir trazer esse amor, esse brand love aí que a gente tinha com o Gympass, manter isso pro Well Hub. Então, a gente está agora olhando mais para essas frentes, além do básico ali, do básico, porém essencial, que é garantir que todas as ferramentas estejam certinhas e atualizadas. Sim. Legal. E quantas pessoas tem no time de marketing hoje? O time de marketing inteiro do Well Hub, deixa eu lembrar, porque o que é que acontece? A gente tem um time de marketing de mais de 200 pessoas,
A maioria é localizada no Brasil, mas muita gente tem função global. Então, para Brasil mesmo, hoje deve ter por volta de 30 a 40 pessoas. E aí, não só de marketing, eu sou diretora de Revenue Marketing, B2B. Aí a gente tem uma diretoria de B2C, que fala com os end users, tem uma diretoria de SMB, tem uma diretoria de conteúdo, uma de branding, uma de produto. Então, tem um marketing, todo um ecossistema ali. Legal. E como que foi a construção desse conceito e a integração de todos esses times para vocês andarem num ritmo só? O conceito veio do time de branding, então foi muito alinhado também com o CEO, com o nosso leadership team. Então, primeiro foi alinhado esse conceito, o que é o Well Hub, por que o Well Hub, qual que seriam as formas que esse Well Hub vai aterrissar, né, nos mercados. Aí, quando isso já estava mais estruturado, a gente entrou, né? O resto do time entrou e foi agregando. Foi um grande projeto, então a gente tem, né, gestores de projetos ali no time que estão fazendo tudo acontecer, fazendo tudo organizado, e que envolveu muitos deadlines, muitas entregas, muitas frentes, muitos stakeholders aí. Larissa, agora que vocês estão entregando tudo isso para o mercado, né? Hoje está indo tudo para o ar. Só assim, se tiver mesmo, tem algum spoiler para o futuro? Tem alguma novidade vindo aí, além dessa grande mudança? Olha, eu diria que essa já é a grande novidade, né? Essa é uma super novidade. Agora foi, assim, de fato, uma mudança de nome para nunca mais mudar. Então, essa é uma coisa que é aquela coisa de eu faço um paralelo muito pensando numa bicicleta, né? O Gympass estava ali numa bicicleta menor, de rodinha, mas já estava acelerando demais. Então, para acompanhar essa velocidade e esse crescimento, a gente agora adequou, né, a bicicleta, tanto em parte de sistema. Ano passado a gente teve um grande foco em melhorias de sistema, melhoria de plataforma, né, para o aplicativo rodar, e esse ano um grande foco aí na marca. Então, novidades para frente, eu acho que é fazer essa marca ter a mesma força que o Gympass. Então, a gente tem bastante trabalho pela frente. Perfeito. Então, gente, Gympass agora é Well Hub, tá? Bom, passada a grande novidade, né? Sim. Demos um geral aqui com a Larissa. A gente quer falar da especialidade da Larissa, que, como ela disse, ela é diretora de Revenue Marketing. Então, Larissa, você consegue explicar para quem está assistindo de uma forma mais prática da metodologia o que é, como funciona, por exemplo, na Well Hub hoje, quais são as suas atuações, como você trabalha com o seu time? Claro. Revenue Marketing nada mais é do que uma forma de trabalhar marketing, principalmente olhando para o B2B, que foi criada, é uma ferramenta, uma metodologia que foi criada por empresas SaaS, né, que vendiam, que vendem software as a service, e a gente, e muitas outras empresas B2B, acabam pegando essa teoria e pondo na prática. O que é o Revenue Marketing? É o marketing que traz resultados, que traz números, que é responsável pelo número da empresa também, que é coautor de tudo que a empresa vai trazer de revenue. Então, o que isso significa, né, na prática? Existe o marketing de branding, pensando no funilzão de marketing, desde do interesse, da atenção até a venda em si. O marketing tradicional, ele basicamente olhava só até o segundo step ali, né? De tipo consideração e interesse. De lá para cá, a gente entregava para vendas e vendas fazia o resto. O revenue marketing, ele é um marketing que vai muito mais fundo no funil. A gente tem que entregar para vendas hoje um lead qualificado, que a gente já tenha garantido que ele é um lead que está mais pronto para comprar, que a gente chama de MQL hoje, e aí SQL, que é o segundo step desse momento, que é quando de fato ele já está pronto para comprar. Então, é um marketing com
extremamente data-driven e extremamente voltado a resultados. Basicamente é isso. E Perfeito. que anda de braços dados, mãos dadas, lado a lado com o time de vendas e de sales dev também, que é o time que vai ajudar a gente a fazer essa qualificação aí. Perfeito, Larissa. A gente na Layer fala começou falando de funil em Y, que é marketing e venda juntos lá em 2019, que tem tudo a ver, né? Que é o Sim. revenue marketing. E lá atrás a gente já falava dessa integração de marketing e vendas, e eu percebo que ainda hoje é uma dificuldade, né? Muitas empresas que a gente atende ou que a gente está prospectando, conversando, na hora de compreender a estrutura e falar de revenue, a gente percebe que marketing e vendas estão desalinhados. Às vezes não tem um software que troca informações entre as áreas, o que prejudica bastante. Às vezes nem se conhecem. Às vezes nem se Às vezes conhecem. nem se conhecem. Às vezes não querem se conhecer também. Você teve alguma dificuldade operacional em relação a essa integração dos times de marketing e vendas na Well Hub agora? Então, no Well Hub, quando a gente tem, na verdade, um cenário dessa integração bem diferente, até muito mais próximo de outras empresas que eu já passei. Eu acho que é um trabalho que está sendo feito aos poucos, mas a gente tem muita integração com vendas, muita. E eu eu garanto muito essa integração. O meu time é dividido por momento do funil, por exemplo. Meu time não é... Eu tenho uma pessoa que fica focada ali só na venda final. Então, tem uma pessoa, por exemplo, que fica do lado do vendedor para falar o que você precisa de mais ajuda de marketing. E não só reativo, mas também ativo e trazendo soluções. Então... no Well Hub a gente não tem nenhuma questão com vendas, é muito integrado, que eu acho demais. Das empresas que eu já trabalhei, foi a que eu vi isso funcionando melhor. Mas claro que tem desafios técnicos, como você falou, de sistema. Isso tem. Sim. A gente trabalha, já evoluímos muito, mas tem, porque marketing acaba usando ferramentas que são mais pensando no marketing mesmo. Por exemplo, o marketing lá usa HubSpot e vendas usa Salesforce. Eles são integrados, mas não são tão integrados assim. Sim. Então, algumas coisas falham, não vêm. Então, é mais um motivo que a gente tem que estar muito alinhado fora das plataformas ali para garantir que as coisas estão andando. Sim. Você acha que essa integração, ela aconteceu porque vocês já têm uma mentalidade inovadora mesmo? A empresa já nasceu para essa construção de centrar em dados, alinhar as equipes, utilizar as melhores metodologias do universo SaaS, por exemplo? Olha, eu acho que sim, em grande parte. Eu tô lá há 1 ano só. Então, do momento que eu entrei até hoje, já evoluímos muito também. Então, essa parte de ser data-driven, de ser focada nas melhores metodologias, a gente tem muito presente. E eu sinto que os vendedores, as pessoas que estão lá, eles também são muito prontos para abraçar novas formas de trabalhar, novas metodologias. Então, eu acho que isso ajuda bastante também. Mas não é que é simples, não é que é fácil, exige bastante... E assim, uma coisa que eu acho que mudou, que foi um pulo do gato aí nessa questão, é que a nossa meta de marketing é a mesma meta de vendas. A gente tem que entregar o resultado do país. Claro que a gente vai olhar quanto que a gente, como marketing, trouxe, quantos % do bolo total veio de ação de marketing diretamente. Mas, no fim das contas, eu tenho que garantir que o país traga o resultado e vendas também tem que garantir isso. Então, a gente todo mundo atrás da mesma bola ali. Então, isso ajuda muito, porque o que eu vejo de muita questão, de muito problema em outras experiências, outras empresas, é que marketing vai ter uma meta ali de trazer os leads. E venda vai trazer vendas que se virem para entregar o resultado do país. Então, se o marketing trouxe um caminhão de leads, mas eles não são qualificados, não dá para dizer que o marketing foi bem, né? Então, a gente tem que trabalhar o funil todo mesmo. Boa. E aí, como você falou, a principal característica aqui, podemos dizer que, obviamente, não é a quantidade, é mais a qualidade desses leads. Aí, curiosidades, se você pode abrir uma caixinha de segredos pra gente. Você explicou que tem uma pessoa que fica ali do lado do time de vendas só entendendo o que é necessário. Como é que funciona todo
o resto, num sentido de, não sei se organograma, mas no dia a dia, como é que você divide o seu time, como ficam essas funções. E aí eu queria aproveitar para perguntar, além disso, o quanto é cultural também essa questão da qualidade e como repassar para o time essa cultura de focar na qualidade, de a sua meta como marketing não acaba quando você entrega aqui, mas acaba quando o time de vendas consegue realizar uma venda de fato. Sim. Bom, meu time direto hoje ele não é grande, é um time de 4 pessoas só. Meu time de Revenue Marketing Brasil. Aí a gente tem estruturas iguais, espelhadas para outros mercados. E a gente olha contas enterprise. Aí eu tenho um par também que olha o SMB, que é um pouco diferente a dinâmica. E aí, como é que eu divido? Como eu comecei a dividir meu time faz de 6 meses para cá, a gente divide eles por momento de funil. Então, eu tenho uma pessoa do meu time, uma gerente que vai olhar tudo que é topo de funil. Ela vai garantir que a máquina de leads se alimente, que a gente traga MQL de qualidade, que a gente esteja presente em... e aí a gente olha todos os canais, então a gente olha eventos, patrocínio, evento de execução, CRM, mídia paga, mídia digital, awareness direto, tráfego direto. Então ela vai garantir que a gente está gerando por todos os canais. Aí eu tenho uma pessoa ali no meio do funil, que é quando a gente já tem o MQL e a gente está nessa transição de abrir a oportunidade, de garantir que ele vire um SQL. Então essa pessoa vai focar só ali. Então, ajudar sales dev e vendas a fazer ações que vão ajudar esse gancho de virada, entender a qualidade mais a fundo, ver se a gente está trazendo o SP correto, se a gente está deixando alguma coisa na mesa passar, que a gente possa aproveitar. Então, essa pessoa fica ali no meio do funil. E a outra pessoa que eu comentei que fica no fundo, que isso é uma coisa nova que a gente não tinha, mas que, cara, tem feito diferença. Essa pessoa entra em todos os forecasts de vendas. Essa pessoa entende da onde veio aquele deal enterprise que está fechando ali, quais foram os toques que a gente deu, o que foi. Então, ele constrói cases, constrói best practices, a gente trabalha bastante ação para esse fundo de funil aí. E aí tem uma pessoa focada em eventos que vai suportar o funil inteiro ali quando for uma execução mais de evento que exige um pouco mais de manpower ali no dia a dia, né? Então, o time é dividido assim e cada um tem suas metas individuais, dependendo do escopo deles, mas, no fim das contas, todo mundo tem esse drive de resultado final, de oportunidade que o marketing gera e o número do país. E eu acho que esse drive é muito... essa noção, essa valorização é muito construída no dia a dia, em como a gente mensura, o que a gente valoriza. E também o que é chave é trazer o time inteiro para perto, né? Trazer o time inteiro para valorizar o que tá bom e entender e treinar as pessoas para mapear o que não tá, o que pode ficar melhor, o que pode otimizar. Então, eu acho que para criar essa cultura é muito nesse dia a dia mesmo, né? Nessa forma de como é que o time amadurece, como é que o time tá ali muito olhando nos números, essa cultura data-driven que é super importante. Muito bom. Larissa, acho que você trouxe alguns pontos super importantes que eu só gostaria de reforçar, porque ficou aqui, eu fiquei lembrando de várias situações. Uma que você falou da meta em comum de marketing e vendas, que realmente muda o jogo de qualquer empresa que trabalha com revenue marketing, né? Quando você, de fato, estabelece uma meta comum e tá todo mundo atrás do mesmo número, é tão mais fácil alinhar os times. E também muito interessante essa figura de fundo de funil que você tem no seu time para entender as melhores práticas, para escrever cases, até para retroalimentar todo o sistema, né? Tá lá no fundo falando, ó, importante para o lead que está comprando mesmo é isso, isso, isso. Sim. Tem material para isso, tem nutrição para aquilo. Eu achei realmente muito interessante, bem estratégico a maneira como o time é enxuto, mas eficiente, né? No que tem que fazer. Então, muito legal. Eu queria entender um pouco dos desafios dessa operação, assim, porque são poucas pessoas, são contas enterprise.
tem uma integração com outro time, você já falou ali da ferramenta também, mas tem alguns outros desafios para criar, para otimizar essa estratégia de uma maneira geral? Cara, tem bastante desafio, né? Eu acho que se alguém sentar aqui e falar que não tem, eu acho que você vai estar mentindo. Sempre tem desafios, eu acho que um dos maiores desafios nossos é garantir que a qualidade de dados. Então, existe uma área hoje dentro do marketing que suporta, né? De MarTech, que ajuda a gente a garantir que os dados estão corretos, que essa integração entre sistemas está funcionando, mas ainda não... ainda a gente tem algumas falhas aí, então acaba... tendo esse desafio que a gente tem que estar muito ligado no número, mas bem a fundo mesmo, às vezes fazer um trabalho de detetive para garantir que a gente não perca nada, nenhum tracking, nenhum learning, né, nessa migração aí nesses sistemas, nesse vai e vem de dados. Então, eu acho que esse é um grande desafio, como a gente depende tanto dos dados, garantir que eles estejam corretos é super desafiador. E as plataformas, elas gostam de brincar com a gente, Gostam, né? Elas gostam de colocar emoção no nosso impressionante. dia a dia. Exato. Por exemplo, às vezes a gente tá acompanhando lá um deal desde o começo, que foi criado, sei lá, por uma campanha de marketing, de paid media, e aí ela tá lá convertendo bonitinho no funil. Aí quando vai fechar, ele fecha numa outra oportunidade. Fecha a original, ele perde, depois abre uma outra do nada e fecha. A gente fala, gente, como que pode? Aí você vai entender, mas assim, se a gente não tivesse atento, a gente perderia aquele tracking correto, né? Então isso é uma coisa é um desafio ainda para nós, eu acho que e para muitas empresas que eu já trabalhei, principalmente B2B, né? Que são ciclos de vendas longos, que podem levar até um ano, dependendo da empresa que você está falando. Então é muito... Você tem que ter um olhar muito atento. Outro desafio que a gente tem bastante, né, no Revenue Marketing é que são diversos stakeholders dentro de grandes enterprises para aprovar uma compra. Então, a gente tem o RH, que é o principal stakeholder, nosso principal target audience ali Nossa, eu tô mesclando muito inglês com português. Né? Tá ótimo. A vida de quem trabalha com marketing, né? Eu não gosto, viu? Eu prefiro falar... A gente coloca uma legenda. Eu prefiro traduzir, mas às vezes a gente tá no vai dia a dia. A gente vai criar um e-book glossário pra todo mundo. A gente deixa sempre junto. Enfim, a audiência que a gente trabalha principal é o RH. Mas para fechar uma conta grande, sei lá, de 5 mil vidas, por exemplo, a gente vai ter área de compras envolvida, vai ter finanças envolvida, vai ter administração envolvida. Então, assim, vai ter diversos stakeholders diferentes. Então, como garantir que todos tenham a melhor visibilidade da qualidade, do que é o nosso produto, do que a gente oferece? Linguagens diferentes para cada audiência, para cada pessoa, né? Esse é um desafio também. Um desafio que a gente vê aí no dia a dia, que a gente está trabalhando cada vez mais para tentar mitigar, mas é um desafio que acontece. Boa. E tentando tirar segredo para vocês, tá, gente? Mas hoje, como que vocês organizam os KPIs, assim, do time de revenue? E aí a gente tem um KPI, por exemplo, de receita total do país, que o seu time tem acesso, é uma meta. E internamente você falou que cada pessoa ali do funil tem a sua meta. Então, cada um tem uma meta por etapa do funil, e aí vocês têm uma meta da área de revenue, e aí vocês têm KPIs também da empresa como um todo, outras frentes. Como é que funciona? Tem tudo isso que você falou. A gente tem OKRs, né, que são os grandes drivers da empresa, são as grandes metas da empresa. Então, por exemplo, um grande OKR nosso é o revenue do país, né, do Brasil. Aí dentro do marketing a gente tem uma meta de simbolizar X% desse bolo total vindo de ações de marketing. Além do... Assim, se a gente não fizer o OKR do país, ninguém ganha. Então, isso é claro. Agora, o nosso KPI extra é a gente garantir que a gente simbolize X% dentro do bolo total, que venha para o marketing ser cada vez mais relevante aí, né, no game, no business. E aí tem os KPIs, que a gente trabalha mais a nível do dia a dia das pessoas. Então, a minha pessoa de topo de funil, o KPI dela é geração de MQL.
e conversão de MQL e qualidade, né? De conversão de lead para MQL. A pessoa do meio, o KPI dela vai ser essa conversão de MQL para SQL, para oportunidades, e a quantidade de oportunidades. E a pessoa do fundo é garantir que a gente tenha os marketing sourced deals que a gente fala. Então, a gente tem esses KPIs e tem os indicadores normais de campanha, né? O custo por aquisição do lead do MQL, tem os indicadores o ROI, né? De tudo que a gente faz. A gente tenta mensurar um ROI esperado para cada ação. Então, a gente trabalha... Tudo que a gente faz tem que ter KPI. Nada acontece sem uma meta, sem um goal ali. E como que é feito esse acompanhamento dos dados? Vocês têm reuniões com qual frequência e com qual profundidade de análise? E como que vocês extraem insights para a melhoria de todo o processo a partir dessa análise? Então, a gente tem reuniões semanais com os times mais da operação, então para avaliar os grandes números. Tem reuniões mensais com a org do CMO, que é o CMO global, então a gente tem muita troca de aprendizado entre países também. Então, os Estados Unidos está fazendo isso que está dando certo, vamos tentar aqui. Ou o Brasil fez isso que foi bem, da Europa vai lá e faz parecido. Então, a gente tem todos esses insights, essas trocas globais, nessas reuniões mensais. Tem os QBRs, que são os reviews mais amplos, incluindo o time de vendas, que aí é para olhar o quarter, né, geral também. E em cada momento desses a gente tira insights, a gente tira learnings, mas eu acho que nas reuniões de quarter, final de quarter, são as que a gente de fato consegue avaliar as melhores práticas com resultados, né? Por conta do nosso ciclo de venda ser mais longo, nem sempre a gente vai saber se uma coisa foi bem ou não tão rápido. Então, todo mundo tem essa visão no time, isso que é bacana, que até o time de branding, que poderia ser menos focado em números, no Hub eles são um time de branding que fica sempre de olho, tem esse mindset também de olhar impacto, né, das coisas. Você trouxe um ponto que eu acho que é importante sobre essa visão global mesmo do negócio, né? Que vocês trocam entre times de diversos países. Tem muita disparidade de ações? É sempre uma dúvida, né? Principalmente quando vem uma empresa de fora, chega no Brasil, essa história de vamos tropicalizar a comunicação dessa empresa para conseguir falar com o público brasileiro. Você vê nesse grupo específico que você trabalha, né, que é Enterprise, B2B, tem muita diferença mesmo de atuação? Os temas são diferentes, a forma de atrair, de converter, de nutrir esse potencial cliente é distinta em diversos países? Olha, pensando no B2B, em empresa Enterprise, não é tão distinto quanto a gente imaginaria. É muito mais distinto, por exemplo, quando eu atendi a Unilever, que a gente... o Jaguar Land Rover, que aí era B2C, aí eram culturas 100% diferentes. Então, por exemplo, uma foto de neve, de um carro na neve, que era uma campanha global do Jaguar Land Rover, nunca ia funcionar aqui. Mas no B2B é um pouco mais parecido, as semelhanças em termos de enterprise, né? São grandes empresas, são vendas mais consultivas, com muito racionais, né? Muito mentais, com muitos argumentos. Então, o que a gente vê mais de diferença são as maturidades dos mercados em relação à marca. Então, como o Gympass, o Well Hub, é brasileiro, nasceu aqui, e aqui a gente tem um awareness gigante, quando a gente chega no RH para apresentar, já começa de um step acima do que, por exemplo, na Alemanha, que a gente está lá há menos tempo, ainda não tem um awareness de marca, tem competidores muito fortes, já estabelecidos. Então, a gente vê a maior diferença assim, no país, e aí a gente faz diagnósticos de qual que é o marketing que esse país precisa, que a gente precisa aplicar em cada país para que funcione, né? Então, por exemplo, o caso da Alemanha, de novo, a gente sabe que lá tem esse gap, então a gente trabalha muito awareness, trabalha conteúdo, trabalha alinhamento com influenciadores locais e relevantes para RH. Então, são coisas diferentes.
ações diferentes dependendo dessa questão, mas na hora pensando na ação mesmo de fato para vender para o B2B, não tem tanta diferença nesse caso, na prática, na ponta, digamos assim. Eu tava conversando com uma cliente nossa no mês passado e ela trouxe uma visão que eu queria ver se acontece com vocês também, que ela sente que, é uma multinacional também, ela sente que no Brasil, o brasileiro ele tem um pouco de dificuldade de confiar no fundo do funil, assim, de ter aquela confiança final. Então ele engaja, ele é uma oportunidade, ele tá interessado, mas ele se segura um pouquinho na hora de efetuar a compra ou de fechar o negócio. Você sente isso também? Eu acho que varia, depende, varia bastante. A gente sente quando a empresa é grande, a empresa é muito... a gente tem esses dois, tem dois casos. Tem empresas que são muito grandes, que envolvem muitos decisores, a gente sente, sim, a gente sente que a gente tem que fortalecer muito o nosso interlocutor para que ele consiga levar a mensagem bem para aprovar nos níveis superiores das empresas. Então, isso acontece. E tem as empresas grandes familiares também, com uma gestão um pouco mais familiar. Então, aí a gente sente a gente tem uma outra barreira que é convencer que o bem-estar é importante, que o bem-estar dos funcionários importa. Então, é outro tipo de convencimento. Mas eu acho que faz sentido, sim, acaba tendo... Mas não sei se é um fenômeno só brasileiro, não. A gente nota isso em vários mercados. Até porque o Hub vende uma coisa que a gente não é muito palpável, né? O bem-estar, a qualidade de vida. A gente consegue mensurar o ROI como garantindo que a produtividade do funcionário vai aumentar, garantindo que diminuindo o absenteísmo, trazendo esses dados assim mais práticos, que a gente inclusive tem vários estudos que mostram isso em números. Mas ainda é um pouco visto por alguns que são mais céticos, são vistos como, não sei se é isso mesmo. É custo, né? Não é investimento. Exatamente. Alguns RHs ainda olham isso como um custo extra, né? Tem um ponto que você falou que eu acho que é muito interessante, que é justamente essa visão das empresas enterprise precisarem de argumentos mais racionais. Sim. E isso é muito comum também, às vezes, durante um projeto de comunicação, essa falha na construção do planejamento. A gente está muito acostumado no marketing a utilizar argumentos emocionais, gatilhos que vão tocar um pouco mais ali no desejo, que é muito mais uma estratégia... Talvez B2C ou um B2B de SMBs, né? De pequenas e médias empresas, que também funciona bem. Mas quando a gente fala de grandes contas, tem que ter esses estudos, esse embasamento, esse argumento racional para de fato convencer. Super. Seja numa instituição que está mais aberta, né? Que a decisão não é tão centralizada como numa empresa familiar, ou seja, numa organização que a decisão é bem centralizada, né? Ainda a hierarquia é super... o top-down mesmo, é lá em cima que decide, não tem uma divisão tão clara ali do processo de decisão e orçamento. Muitas vezes você tem que convencer quem está lá em cima. Mas ainda assim é um convencimento racional, né? Não adianta partir para a emoção. Olhando um pouco para isso, tem diferenças no mercado, na sua visão, que já trabalhou com diversos setores, com o mercado B2B, B2C, a forma como você comunica para esse processo de revenue mesmo? Com certeza, nossa, é muito diferente. Por exemplo, trazendo de volta a minha experiência na Jaguar Land Rover, que era um marketing digital, performance, mas era B2C. Então, eram compras e vendas, a gente lidava com o sonho daquela pessoa que às vezes desde criança sonhava em ter um Jaguar, e a gente trazia argumentos muito emocionais ali, claro, com um embasamento mais técnico. Então, se a pessoa fosse mais aquele comprador que vai olhar as specs do carro, a gente tinha tudo lá, mas as campanhas, as mensagens, os eventos, as experiências eram todas muito... apelavam muito para esse lado da compra por impulso, do realizar o sonho, do grande... do quanto... Da grande realização da vida, exato, era muito nessa linha.
E aí eu saí disso para Oracle, que vendia sistemas, para um cara de TI, totalmente B2B, que ele vai olhar assim, o que esse sistema me entrega? Entrega isso, e com um ticket super alto também, com né? ticket super alto, exato. Meu primeiro produto na Oracle foi ERP, que é o produto que basicamente é o coração das empresas, né? O produto de gestão financeira das empresas. Então, assim, foi um shift super grande, super interessante na minha carreira, porque eu fui de vender emoção, vender experiência, vender velocidade, para vender tudo isso, porém, pro cara de TI em forma de um sistema. Então, a gente por exemplo, na Oracle usava muito argumentos do tipo, seu fechamento de TI vai acontecer, que hoje acontece seu fechamento contábil, que hoje acontece em 15 dias, vai acontecer em 2 com o nosso RP. Então a gente tinha argumentos nessa linha, muito mais B2B, muito mais pensando em empresas. Porém, no final das contas, a gente, B2C ou B2B, a gente está falando com pessoas. O cara do B2B, que vai decidir ali, apesar de eu ter que falar com ele argumentos mais técnicos, ele também é uma pessoa. Então a gente nunca pode cair na armadilha também de que o B2B, a gente está falando com robôs que vão só ali assinar o negócio e pronto. O awareness vai contar. Aquele amigo dele que falou no churrasco que ele foi no fim de semana, você conhece tal coisa, tal empresa? Também vai contar. A campanha que ele viu na TV também vai contar. Então, tem um mix ali, um lugar ideal para esse mix de marketing, que se um não está funcionando bem, o outro não vai também. Não adianta você só bombar no revenue marketing, geração de demanda, números e números, se você não tiver uma marca forte, se você não tiver uma reputação de marca importante. Então, esse também foi um aprendizado que eu tive ao longo dos anos, porque tem tanto B2C quanto B2B, são pessoas. O que vai mudar é a forma que você aborda as pessoas e a forma que aquilo vai trazer resultado para a empresa, né? Por exemplo, na Mastercard, minha meta era aumentar o uso do cartão. A gente tinha os programas de fidelidade, então era uma meta de resgate, de uso, de transação, totalmente diferente também. Então você tem que se adaptar, né? Cada um vai de um jeito. Sim. Perfeito. Antes de você ir para o próximo assunto aqui na telinha, Gabi, eu ainda tenho mais uma questão a respeito desse ponto, que eu achei muito interessante também, que você falou que tem pesquisas que embasam esses argumentos racionais. E muitas vezes também eu sinto que em algumas operações esse ponto pode ser negligenciado. A gente precisa de argumento, a gente precisa de boas campanhas, a gente precisa construir uma narrativa séria, ética, mas embasada em informações. Só que eu não rodo pesquisa. Eu não tenho esses dados para confirmar, esses dados racionais. Como que funciona isso no Well Hub? Vocês rodam pesquisas para entender essa questão do bem-estar e como isso pode impactar positivamente, inclusive financeiramente, nas empresas? Sim, a gente roda 2 pesquisas anuais que geram um e-book super completo. O último teve mais de 100 páginas, que são em 2 ângulos diferentes. Uma que a gente chama de ROI do bem-estar, que a gente entrevista profissionais de RH que tem o Well Hub, né, tem Gympass, e entende o quanto, depois que eles começaram a ter a plataforma, melhorou esses fatores. Então, a gente avalia nessa pesquisa a questão de aumento de produtividade, o quanto diminui os custos de saúde da empresa, com saúde, né, das empresas, a questão do absenteísmo. Então, a gente avalia do ponto de vista do RH qual que é o ROI que investir numa boa plataforma de bem-estar pode trazer para eles. Então, essa é uma pesquisa que a gente vai, inclusive, lançar agora em maio, e a gente trabalha ela durante um ano, porque são muitos insights que de fato vêm. E tem uma outra que a gente geralmente faz no segundo semestre,
que ela é o contrário, a gente chama de panorama do bem-estar, que ela é entrevista com usuários finais do L-Hub. Então, aí é o benefício, os benefícios, só que pela voz do usuário final. Então, também traz insights super legais e mostra, por exemplo, ano passado a gente teve, essa pesquisa gerou um insight de que a maioria quando a gente entrevistava diferentes cargos, né, em empresas, os cargos mais altos diziam que cuidavam bem do seu bem-estar, que conseguiam melhorar, que conseguiam encaixar horários de bem-estar na rotina. E os cargos mais baixos, não. Então, é o tipo de coisa que a gente fala, tá vendo? Você aí que tá com a caneta na mão, você tem seu horário, né, pra fazer sua ginástica, pra fazer sua meditação. E o operário que fica ali, horas no trânsito. Então, o L-Hub justamente democratiza isso, né? Então, a gente traz essas 2 grandes pesquisas anuais que a gente roda para trazer dados que vão ser usados ao longo do ano em vendas e campanhas e tudo mais. Muito legal. Tá vendo uma prática que é rodar pesquisa para sua própria base de clientes. Exato. Resolve alguns desafios da gestão de marketing, Exato. Né? Melhora a sua buyer persona, traz informações para as campanhas e, inclusive, deve gerar alguns bons insights para produto também, imagino, né? Muitos. A gente explora ao máximo essas pesquisas, porque elas são, de fato, muito bem feitas e, cara, gera insight para tudo. Anota aí essa dica, hein? Aliás, ter um canal aberto com seus clientes e conversar regularmente resolve muitas coisas. Muito. Resolve muitas coisas. CX e CS, né, são grandes desafios mesmo. Então, é muito importante estar atento, né? Estar atento. Total. Bom, Larissa, agora a gente vai para uma parte final aqui da conversa, que é um ping-pong, que eu faço algumas perguntinhas que são voltadas, obviamente, para toda a sua história, mas elas têm um cunho um pouco mais pessoal. Então, o que você traz da sua personalidade para o dia a dia? E eu queria saber, primeiro, qual foi a habilidade comportamental que você desenvolveu ao longo da sua carreira que hoje te ajuda demais? Cara, comportamental eu diria que é o relacionamento, a capacidade de você ser bom em relacionamento, manter o networking ao longo dos anos. Isso pra mim é uma coisa que é um pouco natural da minha personalidade, mas que eu fui trabalhando e evoluindo, porque estava até conversando com uma amiga ontem, falei, gente, a gente estava falando sobre AI, né, sobre o que poderia mudar o mercado de trabalho nos próximos anos. De fato vai mudar, mas eu acho que esse skill de relacionamento, nenhum AI vai tomar. Então, quem tem esse skill é de fato quem vai se fortalecer nos próximos anos, skill de relacionamento, de comunicação e de juntar pessoas no mesmo propósito. Então, acho que seria isso. Acho que é o que eu mais valorizo e diria para todo mundo valorizar também, que não é aquele almoço que você chama uma pessoa, que às vezes você fala, putz, que preguiça, queria almoçar aqui rapidinho. Às vezes aquilo é que vai abrir portas para você nos próximos anos, então é super importante manter relações boas ao longo da carreira. Ainda mais nesse momento em que algumas operações ou estão híbridas ou ainda estruturas em home office, né? É tão importante as pessoas se encontrarem, conseguirem abrir esse espaço na agenda de vez em quando para se ver, para trocar, para se relacionar. Muito. Sem dúvida, muito bom. Perfeito. E o que você gostaria de saber quando você estava começando, que te custou aprender e hoje você fala, nossa, se eu tivesse me tocado disso lá atrás, se você pudesse voltar no tempo, chegar pra Larissa lá no começo da carreira e falar, abre a sua cabeça pra isso daqui que vai te salvar, o que seria? Nossa, essa pergunta é muito boa, porque eu fiquei pensando em várias possíveis respostas agora. Várias. A primeira seria economize desde pequena. Invista em Bitcoin. Guarde X% do seu salário. Exato. Ou quando você estava lá em 2005, alguém falava, economia do compartilhamento, invista numa Uber da vida, no Gympass. Brincadeiras à parte. Eu acho que seria essa questão de, tipo, cara, não tenha medo de mudar, não tenha medo de explorar novas oportunidades e novas
em novas visões, novos formatos de trabalho. Porque eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, foi em 2002, 2003, eu tinha uma visão de que ser bem-sucedido era você estar numa empresa, contratado CLT e estar ali no sua rotininha das 9 às 5, 9 às 6. Nunca era até às 6, que é vida de agência. Mas, enfim, eu tinha essa visão muito presa. Então, eu acho que eu deixei passar oportunidades de formas de trabalhar em outros formatos, em outras visões, por conta dessa visão fechada de sucesso idealizado. De uma carreira corporativa Isso, mais sólida e tal. Legal. Então, E, bom. pra finalizar, que conselho que você dá pra quem tá assistindo a gente, que tá começando não só no marketing ou que tá interessado no revenue, mas que tá começando a carreira como um todo, e não só pra quem tá começando, mas também pra gestores que podem estar com desafios ou estão querendo conhecer um pouco mais de revenue, que recado final você deixa pra essas pessoas? Cara, eu acho que assim, o recado que eu gostaria de deixar é estudem, sempre estudem, se preparem, saibam saibam para o que o mercado está chamando. E quando eu falo estudem, não precisa fazer uma pós, uma faculdade, até porque eu nunca estudei revenue marketing, mas eu estudo demais no paralelo, eu me especializo muito em tudo que eu tenho interesse. Então, acho que isso, quanto mais preparado você tiver em conceitos e no porquê das coisas, mais relevante você vai ser para o mercado. Então, acho que pensando nisso, pensando em conselho, seria isso, se preparem. E também mantenham a cabeça aberta, não tenham ideias muito fixas de uma coisa ou outra, porque o mercado é muito volátil, muda muito. Então, por exemplo, revenue marketing há uns anos atrás nem existia um termo, não era esse termo, era inbound marketing, growth marketing. Eu lembro que eu já fui de tudo, desde que eu entrei, né, no B2B, eu já passei por growth, por inbound, e tudo no fim das contas é a mesma lógica. Então, não se ligue muito a etiquetas e coisas fixas, assim. Estude, seja o melhor profissional que você possa ser e foque nisso, né? Em ajudar as empresas que você está atuando em crescer, em evoluir. Muito bom. Perfeito. Excelente, né, Gabs? Que muito aula. excelente. Mais que excelente. Mais que excelente. Muito mais que excelente. Muito mais que excelente. Larissa, muito obrigada por você estar aqui hoje num dia tão importante para o Well Hub. Sucesso para vocês nessa nova fase. Que a jornada seja ainda mais incrível, que o desenvolvimento dessa marca tenha um impacto muito grande, que afinal de contas uma marca com tanto propósito, com tanto valor, né, que ajuda tantas pessoas e tantas empresas. Então, só desejo as melhores oportunidades e uma excelente jornada para vocês. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade aqui, de estar nessa mesa, nesse dia importante, de poder trocar com a gente, de nos ensinar. Eu aprendi várias coisas aqui. Nossa, tem aqui alguns registros que eu vou ficar repetindo. A questão da meta é muito bem lembrado, né? Uma meta em comum. Os discursos, um discurso enterprise mais racional. Acho que é fundamental, parece óbvio, mas não é. Você deixou um monte de ensinamentos importantes e interessantes aqui pra gente. Obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês, gente. Adorei o papo, foi uma condução super leve, até falei demais, mas foi muito legal. Obrigada, viu, gente, pelo tempo. E é isso aí, o Well Hub, hoje, a partir de hoje, somos o Well Hub, estamos aí pro mercado. A gente vai ter esse vídeo no ar um pouquinho depois do lançamento, mas hoje é o dia que tá virando, 6 de né? maio, é o dia que tá virando. Depois coloca o link do site aí embaixo. Com certeza. Se a sua empresa não tem, a gente tem bastante para conversar. Perfeito. Obrigado, Lari. Obrigado para você que acompanhou até aqui. A gente se vê no próximo episódio. E a Sammy já deixou o convite no início, mas eu reforço, gente, por favor. Se vocês gostaram, dá a curtidinha aqui, compartilha, se inscreve no canal, é muito importante. A gente trabalha tanto aqui no nosso YouTube. Tem vídeo toda semana, live toda semana. Então a gente precisa da força de vocês aí cada vez mais. E acompanhe também todas as outras redes sociais que estão na descrição aqui. Então a gente tá além do YouTube, a gente tá no Spotify. Acompanhe o nosso Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, nosso site para você conhecer
cases, videocases, nossos serviços, enfim. O Hub do DDD. O Hub do DDD, mais de 90 horas de conteúdo sobre dados e marketing, gente. Então, a Layer tá, como eu sempre digo, em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.